Vamos tentar aqui de novo. Boa noite a todos. A gente teve um probleminha aqui de conexão, mas deu tudo certo. Já conseguimos voltar. Vou esperar todo mundo entrar de novo. Vanderlei também deve estar entrando. A Neila já entrou, Betina, Lulu, Camila, Cíntia, Karina, Cíntia. Avisa o pessoal aí que vai acontecer a live, hein? Andressa também tá aqui, enfermeira em ação. Deixa o pessoal voltar de novo e a gente já vai chamar o Vanderlei. Então, para quem não estava no comecinho da minha tentativa da live, hoje a gente vai receber o Vanderlei. Vanderlei é gerente de enfermagem do Hospital Vivale, que é um hospital da Rede D'Or. Ele conduziu todo o processo de implantação dessa certificação, que é uma certificação de práticas seguras, né, práticas clínicas seguras em prevenção de lesão por pressão, que faz parte do programa Closer to Zero. E é um programa que a gente está conduzindo junto com a Smith & Nephew, em que uma das etapas é a etapa de certificação. Tem a fase diagnóstica que a organização passa, depois a fase educativa, a fase de certificação e da manutenção da certificação. Daqui a pouquinho o Vanderlei vai estar aqui com a gente para contar todos os detalhes. Luciana está aqui já, enfermeiração, Eduardo Martins, Érica, Maiara, Moni, Ivani, Luciana, a Kelly, ó, uma cumprimentando a outra aqui. Stefano, Carla, o pessoal já está voltando aqui. Muito bem. Ju, vou pedir para que você solicite para o Vanderlei entrar na live e pedir para ele participar aqui, se convidar. Ele está como Vanderlei Pupin, mas eu não estou vendo o Vanderlei Pupin ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Te encontrei. Você deve estar vendo minha solicitação aí, é só aceitar. Vanessa também já chegou. JR Almeida. A Ju também já voltou do IBS. Flávia. Ana Paula, Elaine, Tabata. Muito bem. Acho que já estamos quase com o quórum da primeira tentativa. Vanderlei, é só aceitar, tá bom? Te mandei o convite. Caso não esteja aparecendo o convite para você, mande pra gente um convite de participação, né? De quero solicitar, quero participar. E aí eu te aceito do lado de cá. Simone também já chegou. Priscila, Ana Paula, Tabata, a Lu, de Falque. Muito bem. Pessoal, enquanto o Vanderlei não aceita aqui, ele deve estar com algum problema técnico. Deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu. Aqui está aparecendo para mim que Vanderlei não está conseguindo participar. Vanderlei, sai da live e tenta entrar de novo. Que às vezes só de sair e entrar resolve. Que eu já te mandei o convite, tá? E o Instagram me informou que você não está conseguindo participar, tá bom? Pelo celular. Vou só falar um pouquinho sobre o projeto de certificação, como que aconteceu, como que ele surgiu. A certificação de práticas clínicas segura em lesão por pressão, ela veio de um convite da Smith & Nephew, que tem um programa muito bacana, que é o programa Closer to Zero, no intuito de reduzir os eventos praticamente a zero, né, como diz o nome do programa, de maneira educativa, né, instrutiva nas organizações, que caminha aí junto com as atuações que eles fazem nesses hospitais. E uma realidade muito importante eles nos trouxeram, que era
a comprovação externa, né, de que aquela organização, de que aquele hospital estava realmente adotando as melhores práticas em prevenção de lesão por pressão. E a Smith Nephew, então, nos convidou para consolidar, junto com um time, um comitê científico, um time técnico, padrões de certificação para essa prática, né, de prevenção de lesão por pressão. Então, nós reunimos aí, junto ao comitê científico, práticas, artigos, recomendações do mundo inteiro. É a primeira certificação em prevenção de lesão por pressão do mundo. O primeiro hospital a ser certificado foi o Hospital Vivale, e é por isso que a gente está tentando trazer o Vanderlei aqui para a nossa live. Eu vou fazer mais uma tentativa de convite aqui, vamos ver se agora dá certo. Vanderlei, vamos ver se eu acho ele aqui. Achei, Vanderlei Pupin. Vamos ver. Vanderlei, você deve ter recebido a solicitação. É só aceitar para você entrar ao vivo. O Newton chegou, Milena chegou, Andréia, Paula, Farocabo, a Lu, Vanessa, Elisete, Primaia, Tati Lourenço, que é nossa gerente de avaliação, esteve aí muito de pertinho com o pessoal do Hospital Vivale, conduzindo todo o processo de certificação. André, Rose, a Camis, o Diogo, a Lu, Simone, muito bem. Juju, escreve aí para mim, Ju, Camila, quem tiver aí de suporte do IBS, se vocês conseguiram falar com o Vanderlei. Boa noite, Tati. A Rose também já chegou aí. A Rose também, que é do hospital, que também participou do processo. Pessoal, está aparecendo de novo. Ai, gente, tô tão triste. Está aparecendo de novo a mensagem de que o Vanderlei não consegue participar. Vanderlei, tenta o contrário, porque você não está conseguindo participar aceitando o meu convite. Tenta se convidar a participar. É só clicar aqui no maisinho e enviar para a gente a solicitação. E eu te aceito aqui, do lado de cá. A Alina também já entrou aqui, Suliques, Maria Carolina. Muito bem. Ai, que pena, Ju. Ele tá com problema de conexão. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos para o nosso time técnico tentar ajudar o Vanderlei, mas se ele tiver realmente com problema de internet, nós não vamos conseguir avançar. Até lá, eu acho que eu vou falar um pouquinho da certificação, para quem não conhece. É uma certificação que passa por 3 etapas. A primeira etapa, ela envolve um diagnóstico. Esse diagnóstico é presencial, porque a gente está falando de lesão de pele, que precisa ser avaliada aí pelos nossos avaliadores. E então, no diagnóstico, nós conseguimos comparar os padrões deste manual de certificação com, efetivamente, as práticas que a organização já adota. Então, nem sempre, na verdade, não é nem sempre, raramente a organização ela começa do zero a implantação dessa certificação. Ela, primeiramente... Ai, deu certo, Vanderlei. Acho que o Vanderlei vai entrar. Eu consegui, hein, Vanderlei? Olha lá. Então, ela primeiramente faz esse diagnóstico com a nossa participação. Aê, finalmente! Eu já estava ficando triste aqui. Nossa! Coisas da tecnologia. Pois é, pois é. Ainda bem que o pessoal aqui na live está com uma super paciência, ansiedade de te ouvir falar. Curiosidade de saber como é que foi toda essa experiência aí na implantação. E eu estava terminando de falar para eles como é que funciona o processo, né, da certificação. Sim. Então, depois do diagnóstico, a gente compara os padrões e
a gente finalmente entrega aí um relatório para que a organização tenha aquilo como norte de implantação do que falta. Passado o período aí da organização implementar aquelas práticas faltantes, a gente volta para fazer uma nova avaliação de certificação e depois vem a manutenção dessa certificação. Mas a parte que com certeza vocês estão super ansiosos para saber, conhecer, é o Vanderlei que vai falar para a gente. Vanderlei, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite de dividir toda essa bagagem, esse conhecimento, né, que você já tinha, desenvolveu mais ainda na aplicação dos padrões e poder compartilhar conosco. O Vanderlei Pupi é gerente de enfermagem do Hospital Vivale, da Redditor, tem MBA executivo em saúde e certamente está preparadíssimo para contar como que foi essa experiência da implantação da certificação. Vanderlei, antes de eu falar efetivamente sobre a implantação ou os seus desafios, queria perguntar por que vocês escolheram essa certificação, por que vocês acharam que esse seria um projeto com algum tipo de vantagem ou benefício, né, que você tem enxergado? Bom, eu sou muito movido a desafio, né? E, primeiramente, me desculpe, boa noite a todos, boa noite, Vivian. É um prazer enorme estar aqui trocando um pouquinho, né, trazendo para vocês um pouquinho da nossa experiência dentro desse processo de certificação. Então, como eu estava dizendo, eu sou muito movido a desafios. E acho que toda certificação, ela exige que você saia dessa zona de conforto, né? E ela te traz desafios, né? E o segundo era enxergar que realmente nós temos, independente da incidência, lesão por pressão é um evento adverso e é um problema dentro das organizações de saúde e um grave problema de saúde pública no país, né? Então, e cada vez que eu tenho alguém de fora dizendo se a minha prática é segura ou não, se eu estou no caminho certo, eu acho que esse é o grande caminho para a excelência da qualidade da assistência, né? Nós nos considerávamos, assim, bons em termos de resultado, mas ao receber o diagnóstico, nós vimos que as coisas não eram tão boas assim, ou as nossas práticas não eram tão boas assim. Então, esse desafio foi o que nos motivou. Primeiro, saber que existe um problema e querer melhorar a prática assistencial para minimizar esse tipo de problema dentro da nossa organização. Na verdade, eu acho que a oportunidade que vocês tiveram foi de melhorar o que vocês já tinham, né? Não que o que vocês faziam era ruim de jeito nenhum, era muito bom quando a gente encontrou. Mas os padrões dentro do manual foram tão bem construídos, com as melhores evidências científicas do mundo inteiro, que a gente conseguiu aí reunir várias outras práticas, né, e oportunidades para aprimorar o que vocês já tinham. E como que foi engajar o paciente? Porque a gente sabe que lesão por pressão, a gente precisa contar com a observação do paciente, precisa contar com o compartilhamento, né, das decisões. Como é que foi para vocês engajarem, envolverem o paciente no sentido de eles entenderem os direitos dele, inclusive de recusar práticas que vocês estavam orientando, como também envolver aí eles nos deveres, né? De, por exemplo, fazer uma notificação de uma nova lesão que tenha surgido. Bom, quais foram as estratégias? Eu acho que, primeiro de tudo, eu preciso fazer a identificação do risco o mais precoce possível, né? Então, eu preciso ter uma avaliação desse risco, gerenciar risco. Aí, a partir do momento que eu gerencio, né, esse risco e que eu identifico esse risco,
O nosso modelo assistencial, ele é centrado no paciente, tá? E o paciente faz parte das tomadas de decisões enquanto as propostas terapêuticas para cada paciente. Bom, uma vez que eu identifico o risco, o enfermeiro ele vai para a beira do leito, ele conversa com este paciente, né? Ele apresenta todos os riscos assistenciais e dentre os riscos assistenciais que ele está exposto durante a sua hospitalização, está lá a lesão de pele, né? Por pressão. E aí o que nós fazemos? Olha, o senhor ou a senhora tem esses fatores de risco, então a sua patologia, né, a sua doença, fator idade, a questão da mobilidade prejudicada e quais são as medidas preventivas, né, para este paciente, né? E aí, o paciente ele tem o direito, né, de aceitar ou não. Às vezes você vai querer mudar o paciente de decúbito e ele simplesmente ele não aceita, né? E nós construímos uma cartilha bastante visual, porque o tratamento da lesão, e muitos pacientes que vão para casa acamado, ele precisa desse tipo de orientação. Então, nós apresentamos essa cartilha para o paciente no momento desta conversa, da proposta do plano terapêutico traçado para aquele paciente. Nós explicamos as posições que mais levam à pressão, o tempo que ele deve se mobilizar ou que ele será mobilizado. Se for um paciente que tem dificuldade de entendimento, de responder, o familiar, ele é inserido nesse momento, nesta conversa, e aí nós explicamos os pontos de pressão, quais são os riscos, quais são as consequências que ele pode ter se ele não tiver aderência ao tratamento, às medidas preventivas propostas para o tratamento. E com isso nós conseguimos, porque ninguém quer sair com uma lesão, com uma ferida, né, como eles dizem, para casa. Até muito engraçado que um dos pacientes, logo no começo do projeto, e todos hoje assim percebem o nosso cuidado com a pele, né? Então tem sempre alguém falando sobre a questão da pele, que é o nosso principal é o nosso maior órgão do nosso corpo, né? E aí o paciente ele vai entender, então dificilmente você tem... eu acho que um grande problema hoje são os pacientes COVID, que por uma questão do quadro respiratório, às vezes ele não tolera determinadas posições. Mas aí, dentro do possível, ele vai mudando e nós vamos documentando isso tudo em prontuário, caso exista algum tipo de recusa. Então, eu acho que ter uma conversa franca e clara com o paciente no momento da admissão desse paciente, você diminui inúmeros problemas durante toda a hospitalização. Então, o paciente, quando você tem uma conversa franca com ele, no momento da admissão, a tendência é que ele tenha uma aderência muito maior a todos os processos assistenciais, sejam eles médico ou de enfermagem. Perfeito. Você também está falando já da aderência dos profissionais, né? Já era a minha próxima pergunta. A Alexia está mandando um super abraço à equipe do Hospital Vivale. A Nanda, aluna, também está falando que paciente ciente é paciente envolvida no processo do cuidado. É verdade. Quando as organizações descobrirem que essa é uma das maiores barreiras para evitar evento adverso, a gente com certeza vai estar em outro patamar quando a gente fala de prevenção de evento. Eu não tenho dúvida, quando você coloca o paciente no centro de cuidado e que ele também é responsável por aquela decisão, a aderência e o sucesso do tratamento, ele é infinitamente maior.
Verdade. E Vanderlei, certamente no início do projeto você planejou quem eram as pessoas que iam participar da implantação, né? Quem você ia envolver, quem da equipe multi ou até fora dela ia ser envolvido. E se no meio desse caminho você teve que inserir mais alguém que não foi pensado. Então, para quem está iniciando um projeto como esse, qual é a tua recomendação? Envolve quem? Envolve quais profissionais essencialmente? Bom, quando nós começamos a discussão de todo o programa de certificação, né, pensando em tratamento e prevenção das lesões de pele, e eu tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, em ter um time formado, né, focado em pele. Aí nós estruturamos um grupo de lesão de pele, né? Aí falando das prevenções e do tratamento. E aí aos poucos, inicialmente eram só enfermeiros, né? Bom, aí nas discussões, aí olha, mas como é que nós vamos cicatrizar ou vamos diminuir a incidência, o risco, se esse paciente não tem um aporte calórico adequado, né? Bom, então precisamos da nutrição. Aí começamos a envolver a nutrição dentro dessas discussões, né? E aí até a nutrição também focada dentro do processo de cicatrização, melhorando todo o aporte proteico calórico para minimizar aí a incidência. Bom, agora nós temos enfermeiro, nós temos a nutrição, mas ainda falta profissional. Bom, inserimos a farmácia. Por quê? Porque tem muitos medicamentos, muitos antibióticos que vai alterar toda a flora intestinal. Esse paciente vai ter quadros diarreicos e, consequentemente, pressão mais umidade, lesão por pressão. Né? Então, a farmácia vem com o intuito de nos alertar os efeitos que determinados medicamentos podem aí trazer durante o tratamento. Bom, nós temos enfermeiros, nós temos nutricionista, agora precisamos de um médico. Porque algumas coisas nós não vamos poder tratar, nós vamos precisar de uma segunda opinião, da opinião de um profissional médico, né? Escolhemos um cirurgião plástico para fazer parte do time, um profissional bastante exigente enquanto se trata de lesão por pressão. E aí nós vamos pedindo para ele primeiro fazer alguns treinamentos, entendeu? E aí até se consolidar o time. Né? E aí junto tem também a fisioterapia, que também participa aí da mobilidade, na mobilização destes pacientes. Né? E aí foi desta forma que nós fomos inserindo e conseguindo uma adesão e coesão de todo o time. Né? Eles foram vendo que era necessário, olha, doutor, aqui eu não consigo, como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos fazer? E aí, dessa forma, se formou o time. Uma vez formado esse time, eles foram os disseminadores para toda a base, para toda a operação, para os enfermeiros de referência, para os enfermeiros assistenciais, e para a equipe de auxiliar e técnico de enfermagem. E aí nós falamos, né, todo sobre o projeto, sobre todo o programa que nós queríamos ser submetidos à avaliação. Perfeito. Sabe o que eu achei super interessante? Vocês fizeram uma espécie de piloto com o primeiro time,
né, para Sim. organizar como que ia ser o processo, testar na prática todos os padrões, as recomendações, para só então fazer a divulgação. Achei super interessante esse jeito, que inclusive é um jeito de aprender o que dá certo na prática. Muito Exatamente, porque se tinha legal. alguma coisa que nós tínhamos dificuldade, nós nem levávamos para a Sim, operação. Nós resolvíamos isso lá num grupo de 10, 12 pessoas, sim, entendeu? perfeito. Muito bom. Excelente Então, estratégia. eu acho que quando o grupo é menor, até ele tomar corpo, você precisa ter a rédea da situação, né? Ter o controle de tudo ali. Para não ficar aquele vai e vem, faz hoje, não, amanhã você muda, entendeu? E aí você vai pegar, aí eles também vão pescando as ideias de quem está lá na operação e a gente traz isso para o grupo e você amadurece e faz alguns ajustes quando necessário. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. Certamente vocês tiveram que fazer padronizações de indicadores ou aprimorar aqueles indicadores que vocês já mediam, porque é um dos padrões da certificação, né, de práticas clínicas seguras em prevenção de lesão por pressão. O manual recomenda já alguns indicadores, mas sem tocar no assunto, né, de quais são eles, etc., eu queria que você ressaltasse para mim, se você puder, quais são os indicadores que você sentiu que mediu efetivamente a eficiência da aplicação das práticas. E, claro, se você puder compartilhar esses resultados. Não precisa falar de Claro, todos, mas de alguns que você conseguiu sim. observar isso. Por exemplo, eu tinha um controle de indicadores a nossa prática, ela era muito generalista, né? Assim, e hoje eu vejo o quão superficial nós éramos falando de lesão de pele, após essa visão de todo o processo de certificação. Eu não sabia, por exemplo, qual era a taxa da população de pacientes dentro da terapia intensiva com um risco de moderado a muito elevado. Uhum. Entendeu? Então, eu não tinha noção. Eu não tinha noção qual era a incidência de pacientes com risco elevado dentro da unidade de internação. Então, esse foi um dos indicadores que nós, por exemplo, construímos. Então, eu sei que na unidade de terapia intensiva, em torno de 50% a 55% dos meus pacientes, na média, vão de risco moderado a elevado. E é esses pacientes que recebem as medidas De terapêuticas, prevenção. né, de prevenção de lesão. Pessoal, olha como é importante esse dado que o Vanderlei está trazendo, né? Certamente ele citou porque ele percebeu a importância de você começar a enxergar esse número. Ele é um número que te dá informações de, por exemplo, recurso, né? O quanto eu vou colocar de equipe para cuidar de cada um dos pacientes, o quanto Exato. eles realmente dependem desses recursos, o quanto que eu vou precisar de material. A gente consegue prever custo de uma maneira muito mais assertiva para Vivian, fazer a prevenção. e uma outra coisa, se eu trato todo mundo com risco, eu banalizo o risco, na minha opinião. Sim. Eu acho que você banaliza o gerenciamento. Ah, todo mundo tem risco, então é tudo para todo mundo. E cai em descrédito, né? Com o paciente, Exatamente. com a equipe. E aí acaba Exatamente. ninguém fazendo nada, né? Você faz tudo e Aí não faz aquele, nada. exatamente. Aí aquele paciente que eu deveria me dedicar alguns minutos a mais na minha assistência, ou com um olhar diferente, com uma inspeção num período menor, entre as avaliações, um período menor de tempo, eu acabo fazendo para todo mundo, sendo que apenas 55% na média dos meus pacientes requer uma atenção especializada. Não é que quem tem baixo risco, ele não merece cuidado. Sim, ele merece todo cuidado, mas eu tenho que voltar a minha atenção para determinada população.
Então, por exemplo, eu tenho 59 leitos na UTI, 30 pacientes aí requer um cuidado especial aí diário na assistência. Perfeito. A Vilma está falando, esse assunto vem de encontro ao que eu estou vivenciando. Muito bom que a gente está entendendo, está atendendo a tua expectativa. Sim. Vanessa dizendo protocolo individualizado, equipe capacitada e mais segurança para o paciente. Muito orgulho, muito bom. E Vanderlei, assim, continuando a falar de resultado, a gente não vai, obviamente, falar aqui de números, mas impacto. Você consegue enxergar impacto financeiro da adoção das práticas orientadas pelo manual, ou pelo menos na conversa com seus pares, né, com os outros times de gestão administrativa e financeira, eles conseguiram enxergar de alguma maneira o impacto da implantação dessas práticas? Antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu só complementar uma outra de, por exemplo, Claro! de um segundo indicador, que são os pacientes. Hoje nós conseguimos mensurar a taxa de pacientes que recebem cuidados aí baseado nos bundles, né? Sim. Então, 96% aí dos nossos pacientes. E como é que eu obtenho esse indicador? Né? Através das auditorias clínicas. Né? E esses 4% e principalmente nessa época que nós estamos vivendo, com índice elevado de absenteísmo, né? com turnover, que enfermagem tem muito, esses, às vezes, 3, 4%, ele acaba passando. Mas quando é que nós pegamos e gerenciamos isso? No momento das auditorias clínicas, que elas dizem se as práticas estão sendo cumpridas ou não, né? E quando ela não está adequada, nesse momento nós já inserimos como educação. Entendeu? Nós Perfeito. já aproveitamos nesse momento, mas por que esse paciente deveria estar com um protetor? Por que ele não está com protetor? Olha, entendeu? Nós chamamos os profissionais que estão ligados ali à assistência daquele paciente, olha, para esse caso é esse tipo de dispositivo que você vai utilizar e assim por diante. Mas é uma cobertura muito significativa, né? 96% é bem Sim, alta. sim. Por exemplo, o Parabéns. paciente. Nós tivemos uma reunião com com um anestesista, e ele disse que escala de ELPO, lesão de pele no centro cirúrgico, porque muitas vezes passa batido e ninguém está preocupado, que está todo mundo preocupado com a cirurgia, era uma finesse, né, no nosso serviço. E hoje ele vê que isso caiu na rotina, entendeu? Que isso é uma rotina em que todo mundo, dentro ali do time-out, Do risco. inclusive nós avaliamos o risco e temos um cuidado todo com relação à prevenção dessa lesão. Perfeito. Agora, respondendo à tua pergunta, com relação ao aspecto financeiro, uma das queixas da área de auditoria de contas médicas era glosas técnicas, né? Então, ou seja, ou eu indicava errado, né? Eu fazia a indicação para um paciente que não tinha risco, e aí eu tinha um gasto com relação à cobertura. Outra coisa é que eu não tinha, muitas vezes, a evidência de instalado placas, de ter utilizado determinados cremes de protetor de barreira, enfim, tudo aí que se fala da prevenção, e eu não tinha esse registro. Então, hoje, como eu tenho 96% dos meus pacientes avaliados, eu tenho o protocolo, então, para aquele paciente, para aquele score, para aquele resultado, eu tenho determinadas ações. Né? Perfeito. Então, por exemplo, foi uma das coisas foi eleger as populações de risco. Né? Então, como eu tinha uma prática generalista, eu tratava todo mundo da mesma forma, em alguns casos eu tinha glosa técnica realmente, então isso realmente ia acontecer, né? Porque eu indicava quando às vezes não tinha. E fazendo essa análise, sem sombra de dúvida, você enxerga reflexo
financeiro, e eu acho que além do reflexo financeiro, o registro seguro, que te dá um amparo legal. Sem Né? dúvida. Em algumas circunstâncias, isso também traz um impacto aí quando você fala hoje na judicialização, né? E toda judicialização, ela também vem aí seguida de custos, né? Em casos de indenizações. Olha só, uma certificação de prevenção de lesão por pressão, que trabalha risco de lesão por pressão, indiretamente acaba impactando também no risco financeiro e risco jurídico da organização. Muito bom o seu depoimento. Você sabe que tem uma legião de fãs aqui, seu, né, Obrigada. Vanderlei? A Suzana está falando, Vanderlei é minha inspiração, enfermeiro que nos representa, tá? Está dizendo que foi um projeto incrível, que provavelmente trabalhou e participou do projeto. A Marília falando, Vanderlei querido, grande mestre. Vanderlei inovando e com olhar de águia. Ó, só elogios. A Mariana também falando, excelente líder e sua competência reflete em toda a sua equipe. Muito bem, parabéns. Parabéns aí, ó. Não somos nós, né, enquanto avaliação, que estamos dizendo que foi um projeto incrível, que gerou excelentes resultados e que foi coroado com a certificação mais que merecida. Tá todo mundo aí de prova, depondo também. Vanderlei, como que foi o processo educativo? Porque eu estava até comentando, até antes de você entrar na live, de que todo o processo, né, do Closer to Zero, ele passa por um cunho educacional aí, que é desde o diagnóstico até a implantação. Conta para mim um pouquinho, conta para a gente que está assistindo aqui, como que foi a tua experiência em receber esse processo educativo, tanto do IBS quanto da SMIF? Bom, quando me apresentaram o programa e que eu vi que educação era um dos pilares de sustentação do programa, isso aí endossou a nossa Decisão. a decisão, né? Porque não há como nós não dizermos que hoje, por exemplo, eu contrato muito profissional de primeiro emprego, então é sua primeira experiência eu acho que é em torno de 90%, 92%. E nós sabemos todos os gaps aí da formação nos dias atuais, né? E uma realidade que o mercado necessita. Né? Então você precisa de profissionais e às vezes esses profissionais não chegam tão prontos, né, para você. E falando do problema da lesão por pressão, fazer parte do projeto e ter todo esse acompanhamento educativo. Então, por exemplo, nós discutimos desde a anatomia e fisiologia da pele, como é que eu faço uma avaliação, né? Porque, por exemplo, eu tinha um grande problema que também envolve na questão financeira. Vem um hoje e acha que está muito úmida a ferida, vem outro amanhã e diz que está muito seca. E aí, cada dia você tem mudanças de conduta. Então, esse processo educativo nos levou, por exemplo, a aderir a uma ferramenta que é o BWTA, que sistematiza a avaliação da lesão de pele. Né? Então, esse processo todo educativo, participaram técnicos, participaram enfermeiros, houve uma capacitação do próprio time de lesão, porque hoje o poder da prescrição nós limitamos, até por causa dessa mudança de conduta. Né? Então nós temos um grupo que ele avalia as condutas de tratamento, né? E eles revisitam esses pacientes de alto risco. Tá? Então nós envolvemos toda esse time, né, e os profissionais do centro cirúrgico, do pronto atendimento, das unidades de internação, dentro desse processo, desse projeto educacional,
né? Que é fazer uma capacitação técnica. Então, hoje, quando chega um paciente no pronto atendimento, que ele faz parte da população de risco, o técnico de enfermagem hoje ele vai e aciona o enfermeiro para que faça essa avaliação precoce. Se chega um paciente obeso, esse paciente tem que ser direcionado para um leito específico, né, para que ele não tenha as grades, muitas vezes, de uma maca apertando, causando possíveis lesão por pressão, atrito com a pele. Né? Então, e você só consegue isso através de educação. Né? E aí, quais foram os métodos que nós utilizamos? Né? Nós estávamos em pandemia, então as aulas online, quiz interativos, dávamos as aulas, né, muitas vezes em loco para 2, 3, e depois esses colaboradores eles recebiam um Google Forms com perguntas básicas para nós verificarmos qual era o índice de aprendizagem, de retenção desses profissionais, né? E se alguma coisa tinha ficado clara ou não. Então, o processo de educação, e a Soraya, que também tem, né, é muito voltada para essa questão pedagógica, acho que foi e é um dos grandes pilares do programa. Mas nós aprendemos desde anatomia e fisiologia da pele até desbridamento mecânico, desbridamento químico, e quais os tratamentos e quais as indicações terapêuticas para cada tipo de lesão. Perfeito. O Vanderlei citou a Soraya. Para quem não assistiu essa live, ela está gravada aqui no Instagram do IBS. É só voltar lá para conhecer. É uma pessoa maravilhosa, né? Generosíssima. E ela é responsável pela educação continuada do hospital. Também deu excelentes dicas para quem está querendo adotar o processo de certificação de prevenção de lesão por pressão. E o Vanderlei citou quão foi educativo o processo, né? Então, eu acho que isso é importante a gente reforçar, porque tem organização que tem esse receio, mas como eu vou buscar esse conhecimento, um conhecimento tão específico, né? Então, para que todos aí fiquem bem tranquilos que tanto o processo de diagnóstico, ele é bem educativo, como é a maneira de ser do IBS de avaliar, como o processo pós-diagnóstico que é conduzido educacionalmente aí na organização, transferindo todo o conhecimento por meio de várias estratégias, né? Ultrapassando aí as barreiras de necessidade presencial com tecnologia para oferecer o conhecimento necessário para todos os profissionais que serão envolvidos. Então, excelente dica. Inclusive, o Vanderlei mencionou para a gente sobre auditoria clínica, que é uma das ferramentas que ele utiliza para mensurar a aplicação das práticas. Para quem já tem uma certa organização da estrutura, dos seus processos, é uma prática que, inclusive, é recomendada pela acreditação ONA, pela acreditação AXA. Então, assim como o Vanderlei já falou, endosso, quem não souber fazer isso, aprendam, ela é muito rica, precisa de uma certa maturidade cultural da organização para isso, mas é uma ferramenta riquíssima, tá? Quem quiser aprender um pouquinho mais, tem um botão no link da bio do IBS, onde a gente tem um curso aberto que vocês também podem explorar esse assunto um pouquinho mais. Vanderlei, e dificuldades? O que você teve de dificuldades na implementação? O que mais travou na hora de implementar? O que você consegue trazer para a gente de barreira que você enfrentou, até para que as pessoas se preparem, né? Porque pode ser a realidade delas também. Bom, eu acho que uma das grandes barreiras é mudança de cultura, né? Eu acho que cada vez que você fala de mudança de cultura, e toda mudança de cultura, né, ela vem, logo depois tem que ter mudança de comportamento, né? Senão não houve mudança de cultura. E eu acho que a mudança de cultura, de que
esse paciente é de UTI, ele está grave, vai ter lesão de pele. Entendeu? Então, eu acho que você conseguir fazer com que este profissional, olha, esse paciente tem risco muito elevado de lesão de pele, você conseguir fazer essa mudança, e principalmente num ano que nós tivemos de pandemia, e mesmo num ano de pandemia, se nós contarmos aqui os 5 primeiros meses do mês, nós tivemos em torno de 13.100 pacientes dia com risco, tá? Então, 13.000 pacientes dia com risco. Nós temos aí em torno de 0,11, que representam 15 lesões de pele. Entendeu? Então, e aí, quando eu falei para as meninas, né, para as gestoras que estavam, olha, nós vamos entrar num processo de certificação. Todo o processo de certificação, ele vem com essa questão da auditoria de prática clínica, ela vem com o gerenciamento, análise de risco, né? Então, isso gera um trabalho. Mas o que eu sempre procurei dizer é, olha, nós precisamos dizer que a nossa prática é boa, né? Que a nossa prática é segura. Não adianta nós dizermos, né? Então, eu usei muito, eu fui muito por este caminho, e o principal, envolvendo a operação. Tem resistência? Tem resistência porque tem mudança de comportamento, né? Mas, como nós temos muito dessa cultura de gerenciar risco, tinham algumas pessoas que às vezes, né, que tinham uma barreira maior, mas em compensação, na grande maioria, nós conseguimos envolver. E se nós falarmos uma outra dificuldade, como o manual ele é baseado em práticas internacionais, nós tivemos uma certa dificuldade no início, quando eu recebi um diagnóstico que eu achava que estava tudo bem, e meu diagnóstico foi de 46% do que pediu o manual, né? Sim. E aí, embora tinha nós tínhamos 46% de conformidade, não houve um custo financeiro, um incremento financeiro para esse projeto, isso é preciso ficar claro. A mudança de comportamento, que muitas vezes você precisa eu costumo dizer que, olha, para você trabalhar com segurança e qualidade, você não precisa do melhor dispositivo, né? Nem sempre, você precisa muitas vezes de uma mudança de comportamento. Então, talvez essa linguagem do manual, e porque também era a primeira certificação, né? No Brasil, ninguém antes se discutia esse assunto nesta profundidade. Porque o programa Closer to Zero, ele faz você enxergar o problema e você mergulha muito dentro deste problema, né? E aí é que vem as melhores práticas, é aí que vem a gestão de indicadores. Então, essa talvez foram as dificuldades, mas com o envolvimento de quem está no... E eu acho que assim, quando nós trabalhamos com qualidade, as pessoas precisam entender a causa, né? E quem é o nosso maior beneficiário. Então, eu acho que o que é que essa certificação nos traria, mostrar isso para a operação, eu acho que foi o que nos levou a sair dos 46% para os 97%, 96% de conformidade. Só para contextualizar quem está assistindo a gente, o manual de certificação, ele recomenda o atendimento de 80%. Então, o Vivale teve praticamente 97% de atendimento depois do trabalho de implantação. Então, vejam o salto que foi dado. Gostei muito da dica que você deu, de envolver a operação para que realmente eles se engajem, mostrando os benefícios, o que vocês iam conseguir conquistar ao final da implantação. Tenho certeza que a cultura é super importante e essa sensibilização dos profissionais que estão na ponta é necessária para que todos consigam contribuir, né, com seu tijolinho e fazer parte da cultura para a prática de prevenção fazer parte mesmo do dia a dia.
Sim, A uma Josi outra está dica. perguntando aqui onde que encontra esse manual. Josi, você pode pedir uma apresentação da certificação no atendimento@ibes.med.br. Eu vou pedir para a Juliana ou Camila, alguém que está aí no nosso time conectado, digitar aí o e-mail ou chamar a gente pelo direct, aqui pelo Instagram mesmo, para a gente poder fazer a apresentação do projeto, fazer análise de elegibilidade da sua organização, tem alguns critérios aí para participar, e finalmente você recebe e tem contato aí com o manual. A Tabata falando, envolver a operação é o grande segredo. A Josi pergunta, sua auditoria é semanal, ela é diária, é mensal? Qual é a periodicidade da sua auditoria, A Vanderlei? auditoria clínica, ela é semanal, né? Nós gostaríamos muito de estar beira-leito, auditando todos Diariamente? os diariamente, mas hoje isso não é possível, né? Semanalmente. Sim, sim. E, pessoal, sigam o exemplo do Vanderlei. Ele consegue fazer semanal, mas se na sua organização você não consegue nem fazer a semanal, não desiste, né? Faz a mensal, faz a bimestral. Uma análise de um prontuário, vocês não fazem ideia da quantidade de oportunidades de melhoria que vocês vão encontrar na Se você prática não consegue assistencial. avaliar, por exemplo, se você não consegue avaliar toda a população, então pega os pacientes com risco muito elevado, que é um N menor, Sim. né? E aí são dicas que... Uma outra dica que eu tenho, por exemplo, nós consideramos que evento adverso, ele precisa ter... nós temos que evitar, porque é adverso, né? É uma coisa... Acontece, mas não é um resultado desejado e esperado para um paciente que vai para o hospital para fazer um tratamento. Nós inserimos dentro do planejamento estratégico. Então, ou seja, inclusive toda a alta direção está envolvido na questão do evento lesão por pressão. Perfeito. A Josi também pergunta se você coleta os dados manualmente ou se tem algum programa que te auxilia. Não, hoje nós coletamos manualmente. Suado, hein? Alguns suado. Suado, mas olha como é possível. Tá vendo como não tem desculpa, pessoal? Não tem desculpa. Aí o Uma exemplo do planilha de Vanderlei. Excel resolve o problema. Muito bom. Pessoal, a gente já está quase completando 1 hora aqui de live, pelo menos do horário que a gente se propôs a começar. Eu quero dar um recado super importante para quem quer conhecer um pouco mais do assunto. A Smith Nephew está promovendo um encontro do saber, que é chamado, na plataforma Zoom, com a enfermeira Semeia Curral, falando sobre estratégias para a melhoria de processos em qualidade e segurança na prevenção de lesão por pressão. Quem quiser participar, a gente vai estar divulgando também aqui nas nossas mídias. Pode pedir o link que a gente manda. E eu queria agradecer a generosidade imensa do Vanderlei. Tenho certeza que dá vontade de ficar aqui um tempão conversando com ele. Não tenho dúvida do quanto ele tem para transferir de conhecimento e saber para a gente. Saiba que você vai ser chamado de novo aqui. Tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live me apoia. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a certificação, mandem um e-mail, chame a gente por direct no atendimento@ibes.med.br. Suzana falando parabéns e que orgulho dele ter sido um dia o meu gestor. Ó, e mandou coração. Coração para você também do IBES, porque realmente você é um líder admirável. Obrigada, viu, por tudo, por todo esse compartilhamento aí de conhecimento com a gente no dia de hoje. Eu agradeço. E para nós resumirmos aqui ganhos e benefícios que eu considero do programa. Primeiro, cuidado individualizado na população de risco. Cuidado multidisciplinar. Capacitação técnica da equipe assistencial. Mudança de cultura. Mudança de comportamento. Registro seguro e qualidade deste registro. Prevenção de eventos adversos, redução de glosas com prevenção e tratamento de lesão. Muito bem. Aí, ó, não faltam motivos
para sua organização também adotar a certificação de práticas clínicas seguras em prevenção de lesão por pressão. Vanderlei, vou te chamar para trabalhar comigo. Olha, será um prazer. Tá vendendo aí sozinho os benefícios e o processo de certificação, né? Isso é realmente uma organização satisfeita que está enxergando, está sentindo na prática os benefícios do processo. Muito obrigada, Fabi, Eu quem falando agradeço. sonho, né? O sonho pode se tornar realidade, aqui o Vanderlei para comprovar. E, pessoal, fiquem conosco aqui. Nós vamos abrir uma caixinha de pergunta. Não dá tempo de responder, continuar respondendo aqui na live. Mas se alguém tiver mais dúvidas, mandem o questionamento de vocês, que eu vou mandando para o Vanderlei, eu vou mandando para o nosso time técnico, que vai ajudando a responder. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.